Muito bem, então vamos dar continuidade ao nosso curso da Bíblia e hoje deveria ter falado até ontem. Eu acho que seria mais oportuno ter falado ontem sobre as fontes da revelação, porque todo o nosso estudo está em torno da Bíblia, porém as fontes da revelação, segundo a Igreja Católica, são três: a tradição, o magistério da Igreja e a Sagrada Escritura ou a Bíblia. Ou seja, não é só a Sagrada Escritura a fonte da revelação. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a tradição. Como nós veremos nesse curso, falando apenas do Novo Testamento, poderíamos dar o exemplo também do Antigo Testamento, mas quando Jesus está para subir aos céus e despede-se dos apóstolos, lhes diz assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Ou seja, Jesus não disse: ide pelo mundo inteiro e escrevei o evangelho. Ou seja, que o desejo de Deus é que, concretamente aqui de Jesus Cristo, que tudo o que ele ensinou fosse transmitido oralmente. Só anos mais tarde, por volta do ano 50, aquelas primeiras comunidades cristãs, os apóstolos, viram a necessidade de escrever o que Jesus havia ensinado para facilitar a transmissão desses ensinamentos. Mas Jesus, ele ensinou muito mais do que foi escrito nos evangelhos. Tanto é assim que São João, quando termina o seu evangelho, ele diz assim: Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então, não só Jesus ensinou mais coisas do que estão nos evangelhos, como também nós sabemos que Cristo interpretou o que ele ensinou e muitas vezes também isso não está nos evangelhos. Vamos pegar essa parte, esse momento em que Jesus diz assim: se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o para longe de ti. Então, imagina, olha o que Jesus está dizendo, né? Para arrancar o olho, se ele escandaliza, se ele, por exemplo, olha para uma mulher ou para um homem de modo impuro, então se o teu olho te escandaliza, arranca-o. Pois bem, nunca vimos ou ficamos sabendo de cristãos que arrancavam os seus olhos quando faziam algo ruim, né, com ele, através dele. E não faziam isto porque Cristo certamente explicou o sentido dessas palavras, só que elas não estão nos evangelhos. Então, essa transmissão oral nós chamamos de tradição. E da mesma forma como nos referimos à tradição da família, são coisas que vêm lá de trás, transmitidas de geração em geração. Então, esse era o desejo de Cristo, né, que fosse sua verdade, suas palavras fossem transmitidas oralmente. Porém, a Igreja nos diz que, de alguma forma, tudo o que Cristo nos ensinou já foi relatado em algum texto dos padres da Igreja. Ou seja, que toda a tradição já se encontra escrita, recolhida. Porque quem são esses padres da Igreja? São pessoas que viveram em anos próximos a Jesus e morreram com fama de santidade, e tudo o que escreveram está de acordo com os ensinamentos de Cristo. E são centenas de padres da Igreja, e eles vão até, enfim, chega até o século VII. E
e são muitos escritos deles, de tal forma que a igreja diz que tudo que Cristo ensinou de alguma forma estão nesses escritos desses padres. Exemplos de padres da igreja: Santo Irineu, São Justino, Santo Inácio, São Gregório Magno, Santo Agostinho, e aí vai. Bom, então a tradição, essa transmissão oral, onde contém verdades que não estão na Sagrada Escritura, não estão nos Evangelhos, com relação aos ensinamentos de Cristo, e também a interpretação de muitas e muitas passagens da Sagrada Escritura. E o magistério da Igreja? O que é o magistério? Quando nós falamos magistério, estamos falando de ensinamento. Então, assim, o magistério da Igreja é tudo que a Igreja nos ensinou e ensina a respeito da verdade revelada. E Deus criou a Igreja, Jesus Cristo criou a Igreja, colocando Pedro como a cabeça, primeiro Papa. Então, criou a Igreja justamente para que a Igreja fosse a guardiã de toda a revelação e fiel intérprete dela. Nós sabemos toda essa questão da interpretação, como acabamos de dizer. Você lê uma passagem da Bíblia e ela pode ser interpretada de diversas formas. Então, Jesus, ele pensou assim, que ele subiria aos céus, nos deixaria, mas ele deixaria a igreja, porque a igreja, ela guardaria toda a revelação, tudo aquilo que foi revelado por Deus no Antigo Testamento e tudo aquilo que ele mesmo, o próprio Jesus, nos revelou. E ele assistiria a igreja, concretamente o Espírito Santo, assistirá e assiste à igreja para que tudo que ela nos ensina seja divino, seja de acordo com o querer de Deus, o desejo de Deus. Para nós lembrarmos desse momento em que Jesus Cristo criou a igreja, foi na cidade de Cesareia de Filipo, já nos últimos dias da sua vida. Ele se volta para Pedro e diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, dando a entender que o mal não a atingiria, que ela estaria protegida, e que tudo aquilo que a igreja ensinasse estaria isenta do erro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, há uma conexão íntima, total, entre a igreja e Deus. E se nós unirmos esta passagem com esta transmitida por São Mateus, que são palavras de Cristo: pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Então, nós vemos como Jesus, ele tem, lógico, essa preocupação de que tudo que ele ensinou não se perca, não se desvirtue, porque, de fato, depois de como hoje, 2000 anos após a vinda de Cristo, tudo já poderia estar completamente distorcido e não chegaria à verdade para nós. E Deus, ele quer que a verdade chegue para nós, quer que nós saibamos claramente qual é o caminho da salvação, o caminho da felicidade. Então, a igreja, ela tem um papel importantíssimo de interpretar as passagens da Bíblia, dizendo-nos o que é palavra de Deus e o que não é. E de nos dizer também quais são os livros inspirados por Deus. E isso é importantíssimo, pois existem vários livros que a igreja diz que são apócrifos,
ou seja, livros que foram rejeitados como inspirados, livros que parece até que deveriam fazer parte da Bíblia, mas foram rejeitados porque, pelo menos em algumas partes, se via que não era o ensinamento de Deus, o ensinamento de Cristo. Então, esses livros nós chamamos de apócrifos. E aqui entra toda a questão protestante, que veremos mais adiante, pois a Bíblia protestante é diferente da católica. Então, com relação a isso que nós estamos dizendo da inspiração, né? Para os protestantes, a única fonte da revelação é a Sagrada Escritura. E por que para os protestantes a única fonte da revelação é a Sagrada Escritura? Porque Lutero, querendo acabar com a Igreja, enquanto constituída por um papa, pelos bispos e sacerdotes, ele eliminou a ideia de magistério e de tradição, fazendo de cada pessoa um pastor. Então, a Igreja, segundo Lutero, não precisava de padres, nem de bispos, menos ainda de papa. Cada um de nós podemos ter o nosso contato direto com Deus. Então, o que restou, segundo Lutero, foi a Bíblia e cada um de nós. E cada um de nós pode interpretar a Bíblia. Então, com relação à interpretação, o protestantismo vai seguir essa linha, que não há um magistério que interpreta fidedignamente a palavra de Deus. Então, cada um de nós pode interpretar a Bíblia. Só que isso fez com que surgisse e ainda continue surgindo milhares e milhares de igrejas protestantes, ou como elas são chamadas hoje, evangélicas, porque a palavra protestante tem uma conotação negativa de protestar. Então, eles se referem enfim, essa corrente que veio de Lutero, de igrejas evangélicas. Então, hoje há mais de 300 mil linhas de igrejas evangélicas ou protestantes. Mais de 300 mil. Por exemplo, a igreja luterana, a igreja batista, a igreja anglicana, a igreja universal, a bola de neve, a Assembleia de Deus, e aí vai. Ou seja, sem o magistério da igreja e sem a tradição que nos ensina verdades que não estão na Bíblia e nos esclarece também sobre a sua interpretação, a palavra de Deus dentro do protestantismo virou uma Babilônia. Cada um dizendo uma coisa. Eu me lembro de uma pessoa que eu conheci um tempo atrás, chamada Naaliel. Naaliel. Por que esse nome? Porque justamente o seu pai era um pastor e pastor da Assembleia de Deus. E ele estava sendo preparado para ser o chefe daquela assembleia que congregava naquela região de Campinas e muita gente, cerca de 2 milhões, a região toda lá que estava, enfim, sob a presidência do seu pai. E eu perguntei para ele se, por exemplo, eu quisesse criar uma Assembleia de Deus, construir uma Assembleia de Deus e começar a pregar, se teria algum problema. Ele falou que não teria um problema. Você pode construir uma igreja, colocar o nome de Assembleia de Deus e começar a pregar. Mesmo que você pregue o que você pensa, e assim, só dificilmente vai ter alguém que vai dizer alguma coisa e que vai falar que isso não está de acordo com a Assembleia de Deus. E então, com relação à interpretação, passa a ser algo que cada cabeça é uma sentença. E com relação à inspiração, os livros inspirados, como que nós determinamos os livros inspirados, os católicos? É a Igreja quem determinou num concílio, vários concílios, por sinal, determinou quais são os livros inspirados e a Igreja ela é assistida pelo Espírito Santo, como nós dissemos. Então nós temos essa garantia, né, da
da fidelidade aos ensinamentos de Deus através da Igreja e da sua assistência pelo Espírito Santo. Mas o parâmetro para Lutero e depois todos os protestantes que vêm depois foi a cabeça de Lutero. Lutero determinou que a Bíblia protestante tivesse esses livros que nós vamos ver que é uma Bíblia diferente. Tem livros, os católicos têm livros que os protestantes não têm. Tanto, na verdade, só no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há divergência. A divergência é de interpretação. Então, assim, nós vemos como não podemos nos basear só na Bíblia para saber qual que é a palavra de Deus. Apesar de que esse curso ele vai se dedicar só a isso, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Mas, pelo menos agora nós temos esse entendimento de que não é a única fonte da revelação. Vamos falar agora sobre o autor da Bíblia. Todo livro tem o seu autor. E dependendo do autor, assim será esse livro, não é verdade? E a questão é essa: quem escreveu este maravilhoso livro que é a Bíblia? Deus o escreveu diretamente ou serviu-se de instrumentos humanos? Ou como podemos provar que foi Deus quem escreveu a Bíblia? Nesse sentido, uma historinha que elucida essa ideia, que um homem uma vez perguntou a uma mulher: como que você pode provar que a Bíblia é palavra de Deus? Deus falou com você? E a mulher respondeu: Deus não falou diretamente comigo. E aí então o homem disse: se não falou diretamente com você, como é que você sabe que é a palavra de Deus? E ela respondeu: eu sei que é a palavra de Deus da mesma forma que eu sei que lá em cima está o sol. E apontou para o sol. Você já tocou? Ela perguntou para este homem. Você já tocou no sol para saber se ele existe? E o homem respondeu: não, nunca toquei. E a mulher disse: eu também nunca toquei, mas sei que ele existe, pois ele me dá luz e calor. Da mesma forma, continuou a mulher dizendo, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela me dá luz, me aquece o coração e me ilumina tudo quanto eu devo fazer. Por isso, acredito que o que está lá é a palavra de Deus. Essa é a prova de que a Bíblia vem de Deus, que esse livro nos ilumina, esse livro nos torna melhores, faz verdadeiros milagres em quem o lê. Então, Deus é o autor desse livro. No fundo, para acreditar que Deus é o autor desse livro, nós precisamos ter fé. É a fé quem vai nos dizer isso. E Deus serviu-se de instrumentos humanos para comunicar a sua palavra. E Deus fez isso através da inspiração. Então, agora vamos falar um pouco sobre a inspiração. A inspiração bíblica é a iluminação da mente do autor humano para que possa transmitir uma mensagem fiel ao pensamento de Deus. E além de iluminar a mente, Deus, e nós atribuímos em geral a iluminação da mente ao Espírito Santo, o Espírito Santo fortalece a vontade do agiógrafo. Nós já dissemos, né, que os autores da Bíblia nós chamamos de agiógrafos. Então, o Espírito Santo fortalece a vontade do agiógrafo para que ele escreva o que Deus lhe inspirou. E as páginas que assim se originam são todas humanas. Deus em nada dispensa a atividade redacional do homem, e divinas, pois Deus acompanha passo a passo o trabalho do agiógrafo. Assim se diz que a Bíblia é um livro divino humano, todo de Deus e todo do homem. Transmite o pensamento de Deus com roupagem
humana. E na inspiração, Deus preserva os costumes dos hagiógrafos, a cultura dos países onde viveram, o estilo, o temperamento. E assim, por exemplo, São Paulo mostra seu temperamento impetuoso. Essa característica, né, de São Paulo e o Espírito Santo preserva. Ele vai transmitir, né, o que ele quer, o conteúdo, né, que ele quer, mas no estilo, numa forma que é própria de São Paulo. São João é mais afetuoso. São Marcos, mais detalhista. São Lucas é médico. Então, ele vai ter toda uma visão de um médico ao narrar as palavras de Cristo, enfim, não só de médico, mas também tem esse traço, né? Então, toda a Bíblia, e em qualquer das suas partes, nós podemos dizer, não só podemos dizer, mas é assim mesmo, é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada. Ela, por inteiro, é palavra de Deus. E até cada uma das palavras que ali estão são inspiradas. Nada é isento de inspiração. Nesse sentido, é importante saber que somente as palavras das línguas originais, que é o hebraico, o aramaico e o grego, foram assim iluminadas. As traduções bíblicas não gozam do carisma da inspiração. Por isso, quando desejamos estudar a Bíblia, devemos certificar-nos de que estamos usando uma tradução fiel e equivalente aos originais. Além disso, é absolutamente necessário levar em conta o gênero literário do respectivo texto, como veremos mais adiante. E com relação aos autores de cada livro da Bíblia, eles são, na sua maior parte, no Antigo Testamento, desconhecidos. Isso é compreensível, pois a literatura antiga era anônima, uma vez que as composições, tanto orais como escritas, pertenciam à comunidade e não aos indivíduos. Muitos escritores também se basearam em relatos da tradição oral, e essa autoria destes livros acabou sendo atribuída ao autor desses relatos orais, e não a quem os escreveu. É o caso, por exemplo, do Pentateuco, que é atribuído a Moisés, mas muito provavelmente não foi ele quem o redigiu por completo. Influído naquela obra. Então, isso é uma outra característica da literatura do período antes de Cristo, que não existia o papiro, antes de existir o papiro, antes de existir o pergaminho, tudo era transmitido oralmente. Por exemplo, um livro que se sabe que era transmitido oralmente, de geração em geração, os livros de Homero. A Ilíada, a Odisseia, e são livros grandes, e as pessoas tinham essa capacidade, desenvolviam essa capacidade de memorização e de transmissão oral. Então, por exemplo, com relação ao Pentateuco, o que é o Pentateuco? São os 5 os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Levítico, Deuteronômio, depois nós vamos ler todos, né? Mas esses 5 primeiros livros do Antigo Testamento nós chamamos de Pentateuco, que é a base, assim, dos escritos dos judeus, né? Na época de Cristo, era o Pentateuco. Então, o Pentateuco se atribui a Moisés, sendo que... Então, achei lindo. Raça do Nano? Não. É o... Como é que é? Eu lembro o nome desse cachorro. O Golden Doodle? Então, o Moisés, mas, vamos dizer assim, se atribui a Moisés, sendo que ele é só um autor do seu núcleo fundamental. Isso que se acredita. Não que ele tenha escrito tudo, né? Mas, pelo menos, se pensa assim. Por quê? Porque ele viveu tudo isso, ele foi escolhido por Deus para viver tudo aquilo que aconteceu. Lógico que não, na criação, tudo, mas ele foi inspirado por Deus para fazer a descrição do início da criação.
Os redatores mais famosos da Sagrada Escritura, da Bíblia, são Moisés, o rei Davi, os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. No Antigo Testamento e no Novo Testamento são os mais importantes, são Mateus, Marcos, Lucas, João e São Paulo. Então, como se escreveu a Bíblia? Então, vamos comentar, reafirmar aquilo que dissemos, que a Bíblia, ela foi escrita primeiramente oralmente, quer dizer, na verdade não foi escrita, ela foi transmitida oralmente. Nós vamos ver aqui que Moisés, vocês sabem de que período é Moisés? Moisés, nós atribuímos a 1800 aproximadamente antes de Cristo. 1800 antes de Cristo. Não, perdão, não é 1800. 1800 é Abraão. Abraão que nós atribuímos a 1800. Moisés é mais ou menos 1200 antes de Cristo. Exatamente. Se foi Moisés quem escreveu, quem começou escrevendo o Pentateuco, com certeza não havia naquela época material para poder escrever. Então era transmitido oralmente. Depois, esses autores sagrados foram escrever em pergaminho. Aqui coloca cueros, né, em espanhol, em pergaminho. Largas tiras, extensas tiras de couro chamadas pergaminhos, que se enrolavam em 2 cilindros de madeira. Você já deve ter visto em algum filme, né, talvez lá na Paixão de Cristo, eles abrindo o pergaminho, né, para ser lido lá na sinagoga ou no templo e tal, e eram 2 cilindros, né, que se abriam, 2 cilindros de madeira. Cada rolo era um livro. E se escrevia com pena, né, com pena de ave, né, e tinta. Também foram escritas os livros do Antigo Testamento em papiros, né, também do Novo, que eram lâminas tiradas de uma planta egípcia chamada papiro. Mais tarde vieram os códices. Aqui não é que se escreveram os códices, códices, nós dizemos códices, a esses manuscritos que foram encontrados, que datam daquele período, né, que foi escrito. E são pedaços, né? Então, esses pedaços, então, sei lá, o livro de São João, o Evangelho de São João, o códice é um pedaço do livro de São João, né? Então, vieram os códices, que são manuscritos muito antigos que contêm textos da Bíblia. Há no mundo mais de 1.140 manuscritos bíblicos, né? E aqui nós vamos ver enfim, a quantidade imensa de material que os arqueólogos, exegetas estudam da Bíblia, que são todos esses papiros que são encontrados, que foram encontrados, os famosos, nós vamos falar depois mais para frente, né, de Qumran, né, essa descoberta dos manuscritos de Qumran. Aqui fala do Códice Sinaítico. Olha lá, vários desses códices aqui que eu estou dizendo, né, que são pedaços de um livro, são do século IV. Os mais famosos estão no Vaticano, em Jerusalém e em Londres. Em 1859, o sábio alemão Tischendorf encontrou num antiquíssimo mosteiro do Monte Sinai uns pergaminhos magnificamente escritos onde está todo o Novo Testamento, século IV. E grande parte do Antigo. São 346 páginas escritas há 16 séculos, em maiúscula tudo, sem ponto e sem vírgula, porque eles escreviam assim. Eles escreviam tudo com maiúscula, né, sem ponto e sem vírgula, e sem vogal. Então, era um pouco complicado de ler, justamente por ser dessa forma. Depois foi tendo toda essa
transformação, a essa evolução de escrever com minúscula, colocar pontuação e tudo isso. E também isso que nós vemos hoje, que isso vem depois, que é dividir em capítulos, versículos. Isso não foi feito dessa forma no início. Em que idioma se escreveu a Bíblia? Então, acho que vocês vão acertar, né? Se falasse assim direto, sem ler, sem saber de nada. O idioma principal é o hebraico, o hebreu. De tal forma que praticamente todo o Antigo Testamento está escrito em hebraico. O que é o arameu, o aramaico? O aramaico é o hebreu que se transformou justamente quando os judeus eles foram para o exílio da Babilônia. Eles foram para a Babilônia e lá, morando em outra região e tal, eles acabaram, enfim, tendo modificações, né? A língua começou a sofrer algumas modificações que passou a ser a língua mais corrente. Então, essa aí, depois quando eles voltaram, né, passou a ser a língua corrente, o aramaico. E Jesus Cristo falava em aramaico. São Mateus escreveu em aramaico. E São Mateus, ele queria justamente evangelizar os judeus. Por isso ele escreveu em aramaico. Mas todo o resto do Novo Testamento foi escrito em grego. Olha que interessante. E por que foi escrito em grego? Imagina, né, São João escrevendo em grego, São Marcos escrevendo em grego, é porque era a cultura helenística. Então, a Grécia já tinha uma grande influência em toda aquela região, e eles sabiam que era importante escrever em grego para que pudesse chegar a muita gente. Então foi tudo escrito em grego, né? O Novo Testamento, com exceção de São Mateus. Bom, em que gêneros literários se escreveu a Bíblia? Então, aqui nós podemos já passar para um filmezinho, mas talvez ainda não. Vamos esperar um pouquinho. Gêneros literários, isso é muito importante. Nós sabemos na literatura que existem muitos e muitos gêneros literários. Então, aqui vai dizer, há diferentes formas de expressão na Bíblia ou numa literatura, né? Chamamos de gêneros literários: novelas, alegorias, fábulas, parábolas, poemas, lendas, metáforas, hipérboles, etc. Cada vez que lemos a Bíblia, nós temos que ter em conta estes gêneros literários para saber distinguir entre o fundo, que são as ideias, e a forma, o modo de dizer essas ideias, e saber se aquilo tem que ser tomado no sentido literal ou não. Para você saber se aquilo é realidade ou é ficção. Entre o núcleo histórico e a roupagem literária que o exprime. E aqui é importante saber, nós já vamos falar quais são esses estilos, né? Que a língua semita, o que é a língua semita? É a língua hebraica e aramaica. A língua semita, eles usavam muito as imagens, muito. Então, eles gostavam de descrever a realidade através de imagens. Por isso, encontramos na Bíblia imagens como, por exemplo, o fruto da árvore do paraíso, né? Que não significa exatamente... Nós sabemos, por exemplo, a igreja, ela vai dizer que o pecado cometido por Adão e Eva, essa passagem que descreve o pecado, não é para tomar no sentido literal. A igreja vai dizer isso. Então, não era, aliás, nem maçã tem ali, né? Então, o que está no Gênesis é a árvore do bem e do mal. O fruto da árvore do bem e do mal. Então, a igreja ela vai dizer que, no fundo, o que acontece aqui? Qual foi o pecado de Adão e Eva? Foi o pecado de querer estabelecer o que é o bem e o que é o mal. E não se submeter a Deus. Então, no fundo,
querer ser Deus, né? Quando o homem, ele não quer se submeter a Deus, ele não quer ser criatura, né? Nós temos essa insubordinação, né? Todos nós queremos ser deuses de alguma maneira, né? Queremos ter opinião, queremos ter o domínio, queremos, não é? Então o pecado de Adão e Eva foi esse pecado. Então é a árvore do bem e do mal. Falava quando eu comecei às 5h30, quem pegou hoje, que eu falei uma coisa importante que eu não falei ontem, que são as fontes da revelação. Então, talvez a gente possa falar com mais calma em outra hora, para as pessoas que chegaram às 6h, que quem vai dizer se tal passagem da Bíblia deve ser tomada no sentido literal, metafórico, como for, é a igreja. É a igreja. Por quê? Porque Deus deu à igreja, ela é assistida pelo Espírito Santo, a igreja. E a igreja não é o padre. Ah, o padre da minha paróquia falou isso. O padre não é, ele é representante da igreja, mas a igreja que nós estamos dizendo aqui é quando a igreja define de uma forma que nós dizemos assim, com uma verdade de fé irrevogável, quando a igreja, isso é feito através do Papa com os bispos, através de documentos sérios, né, que a igreja falou, é assim, né, que deve ser visto, deve ser interpretada essa passagem, isso aqui é um dogma, isso aqui, então a igreja ela teve que fazer vários pronunciamentos ao longo dos séculos com esse poder de infalibilidade. E é normal que Deus tenha dado isso para a igreja, porque senão, como é que a gente vai saber, se não tem alguém que tem esse poder de interpretação fidedigno, como é que nós vamos hoje saber se aquilo tem que ser tomado dessa forma, visto dessa forma, se isso aqui Cristo falou só para aquelas pessoas daquela época, não era para as pessoas de hoje, se não sei o que. Então, seria uma Babilônia esse mundo aqui, se não houvesse alguém para interpretar fidedignamente toda a verdade, toda a revelação. Na verdade, a igreja, ela é depositária da revelação. Então, o que Deus quis fazer com a igreja? Que ela guardasse toda a sua verdade, nos transmitisse fidedignamente, para que ao longo dos séculos se mantenha fidedigna, e também ela fosse depositária dos sacramentos que foram instituídos por Jesus Cristo. Então, esses dois papéis importantíssimos da igreja. A guardiã da palavra de Deus, né, da palavra de Deus. Qual que é a grande diferença com os protestantes? Os protestantes, eles não têm a igreja como guardiã. O Lutero, ele quis justamente acabar com qualquer autoridade como existe na igreja, do sacerdote, do bispo, do papa, enfim, depois não vem aqui ao caso, podemos, num outro curso, falar sobre Lutero e o protestantismo, mas o Lutero ele quis acabar com tudo isso, então, no fundo, ele fala assim, que cada um de nós é a sua própria autoridade. Então, e a única fonte da revelação é a Sagrada Escritura. Como eu já disse, que não pode ser só essa a fonte da revelação. Anteriormente falei às 5h30, lá quando eu comecei a aula. Não vai dar tempo de falar aqui hoje. Mas se é só cada um de nós, com a Sagrada Escritura, que somos intérpretes da verdade, cada um vai ver como quer. Isso é tão verdade que vocês sabem quantas denominações protestantes existem hoje no mundo? Quantas igrejas protestantes, né, que são evangélicos, pentecostais, sei lá, Universal, Igreja Universal, tudo isso aí são igrejas protestantes que veio de Lutero. Existem mais de 300.000 denominações protestantes. Por quê? Porque cada um lê e interpreta como quer. Né? E mesmo dentro de eu conheci uma pessoa que era da Assembleia de Deus, que depois ele se converteu ao catolicismo, e ele estava sendo preparado para ser pastor, porque o pai dele é o chefe da Assembleia de Deus na região lá de Campinas. E ele falou, eu perguntei para ele, mas se eu pegar e montar uma Assembleia de Deus amanhã,
coloco lá a Assembleia de Deus e começo a falar o que eu quero, tudo bem? Eu falo, olha, praticamente tudo bem. Né? Porque não vai ter muita gente lá controlando, que tem toda uma, né, uma doutrina, que é a doutrina da Assembleia de Deus, não tem muito isso. Né? Então, vocês veem a Babilônia, que é quando não tem um intérprete fidedigno da revelação. Bom, então nós vemos aqui que a língua semita ela usava as imagens, né? E o importante é fixarmos, sobretudo no fundo, isto é, a mensagem que está por trás dessa roupagem literária, ou a esse fato narrado, a essa poesia formosa. Então, se é uma poesia, eu preciso ver o que através dessa poesia, este agiógrafo está transmitindo. Né? Porque aquilo é uma poesia, então eu não vou poder tomar no sentido literal. Né? Os gêneros literários que encontramos na Bíblia são esses. Histórico, livros históricos, e livros históricos de tipo poético popular, que é o Gênesis, de tipo informativo, o livro dos reis, do tipo anúncio, histórico em termos de anunciar uma verdade, um fato, os evangelhos e os atos dos apóstolos. Então, aqui é o gênero histórico. Lei, descrição de lei, então é o Levítico. Textos que recolhiam normas e costumes para o qual se regia o povo. Então, isso aqui não é para tomar no sentido poético. Lei é lei. É isso que é, entende? Se é lei, então eu tenho que tomar como uma verdade aquilo que está sendo dito, não como uma metáfora. Profecia revela a existência de um mensageiro que fala em nome de Deus. Então, os profetas, as profecias. Então, lírico expressa sentimentos, vivências internas, paixão, amor, uma linguagem simbólica e religiosa. Salmos, o Cantar dos Cantares, o Livro das Lamentações, por exemplo. Sabedoria se refere a narrações de experiências de vida. São reflexões sobre diversas realidades da vida, sobre as grandes interrogações dos homens, grandes questões humanas, formuladas por sábios e pensadores. Provérbios, livro de Jó, o Eclesiastes. Cartas, escritos enviados por um remetente a um destinatário. Apocalíptica, relato das revelações obtidas mediante visões e sonhos, expressados em forma enigmática e simbólica. Então, aqui é o Apocalipse, né? Midrash. Consiste em ir fazendo uma reflexão religiosa acerca dos fatos que a tradição narra, para tirar deles alguma lição de vida, uma lição de santidade. Então, é quando aquele livro, uma narração, para você tirar uma lição de vida. Então, o livro de Tobias, né, de Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth, de Judite, do profeta Jonas? Então, quando você lê aquele livro lá do profeta Jonas, que foi engolido por uma baleia. Então, será que isso se deve tomar no sentido literal? Não é necessário tomar no sentido literal que ele foi engolido por uma baleia, esteve 3 dias dentro dela. O foco desse livro não é isso, o foco dele é uma lição de vida, né? De você aprender coisas concretas no modo de viver. Veracidade da Bíblia. Então, aqui nós temos uma questão interessantíssima que nós podemos lembrar aqui de várias questões que surgem, né? Que muitas pessoas questionam e perguntam e tal, né? Puxa vida, está me fugindo o nome agora como é que se chama esse que falam que foi condenado pela igreja, né? E queimaram vivo, né?
E, meu Deus, está me fugindo o nome aqui, mas tudo bem. Mas vocês devem lembrar quem é essa pessoa. E por quê? Porque ele dizia que a Bíblia ela estava errada quando dizia que o sol parou. O sol parou. Né? E que não, isso não é uma verdade. Né? Não é uma verdade. Então, o que acontece? O que acontece é que a Bíblia não está preocupada com a ciência na hora de transmitir as coisas, os fatos, os acontecimentos. O objetivo da Bíblia não é científico, é religioso. Né? Então, se a Bíblia é palavra de Deus feita palavra de homem, entende-se que ela deva ser inerrante, ou seja, sem erro de espécie alguma, ou veraz, portadora da verdade. Mas como se pode sustentar isso se a Escritura, à primeira vista, está cheia de erros? O Sol terá parado no seu curso em torno da Terra, conforme Josué 10, 12, Isaías. Nabucodonosor diz lá que era rei de Nínive. E eu até peguei aqui, olha só, Nínive, tá vendo aqui, ó, Nínive. E na verdade ele era rei da Babilônia, e Babilônia está aqui embaixo. Então, puxa, mas como é que a Bíblia fala isso, né? Segundo aqui o livro de Judite. Dario teria sido filho de Assuero. Só que Assuero, quando você fala em Assuero na Bíblia, você faz referência ao rei da Pérsia. Mas esse Assuero aqui era outro. Não era, mas as pessoas podem confundir achando que é o rei da Pérsia e tal, né? Conforme o livro de Daniel e tal. Então, qual é a resposta que nós podemos dar com relação a isso? Que ela é isenta de erro ou veraz tudo aquilo que o agiógrafo, como tal, no sentido em que o agiógrafo entendeu, como tal afirma, no sentido que ele entendeu. Então, vai depender se aquele agiógrafo ele queria fazer uma afirmação, enfim, que fosse estrita, que fosse de um fato real, né? Então, olha lá, ele vai comentar aqui. O autor sagrado pode afirmar algo em seu nome, como pode afirmar em nome de outra pessoa. Por exemplo, no livro de São João 1,18, o evangelista afirma que Jesus nos revelou Deus Pai. Mas o Salmo 53 se lê, Deus não existe. Puxa, como é que é isso, né? Como explicar essa contradição? Em João, é o autor sagrado como tal quem afirma. A sua afirmação é absolutamente verídica. Mas o salmista apenas afirma que o insensato diz em seu coração, Deus não existe. O insensato diz isso. Quem diz que Deus não existe não é o autor sagrado. Este apenas afirma, e afirma com plena verdade, que o insensato nega a existência de Deus. O insensato erra ao negá-la. O salmista apenas verifica o fato. Segundo, no sentido em que o agiógrafo entendeu. Então, agora, o que via, qual era o intuito do agiógrafo, né? Em outras palavras, de acordo com o gênero literário adotado pelo autor bíblico, se este quis usar de metáfora, não deverei tomá-lo ao pé da letra. Se quis usar do gênero estritamente narrativo, não deverei entendê-lo metaforicamente. Você entende? Então, depende do intuito do agiógrafo, do narrador. Voltando aos casos apontados, diremos que quando Josué diz que mandou parar o sol, o gênero é de poesia lírica. Há, pois, uma imagem literária segundo a qual
o estacionamento do Sol, entre aspas, quer dizer, o escurecimento da atmosfera, clima de tempestade de granito, né? No fundo é isso, né, que ele está afirmando. Por conseguinte, Josué pediu a Deus uma tempestade de granizo que o ajudasse a vencer a batalha. Então, não que o sol parou. Ele está se utilizando de uma imagem, né? Josué pediu a Deus uma tempestade de granizo que o ajudasse a vencer a batalha. Tempestade da qual fala o texto de Josué 10:11. Então, ele não está querendo afirmar essa verdade, né? O Josué fala, olha, vou afirmar em nome de Deus, o sol parou. Né? O sol parou. Se isso fosse o intuito dele, poderia ter acontecido até que o sol parou. Né? Deus ele pode fazer isso também. Mas você vê que aqui nessa passagem ele não tinha esse intuito. Né? Quando os livros de Judite e Daniel parecem errar na cronologia dos reis, estão recorrendo ao gênero de Midrash. Vocês lembram o que é o Midrash? Quando você é uma narração que quer te ajudar a você tirar uma lição para a tua vida. Ou seja, não pretende ser uma crônica, mas apresenta a história como veículo de edificação religiosa. Então, não está preocupado aqui com a cronologia, as datas específicas e tal, né? Quando São Mateus diz que de Abraão até Cristo houve 42 gerações, vocês lembram dessa passagem? São Mateus ele começa falando da genealogia de Cristo, né? E fala de 42 gerações. Na verdade, houve muito mais do que isso. Muito mais do que 42 gerações. Ele quer jogar com a simbologia do número 42, o que também pertence ao gênero midrástico. Ele está querendo utilizar uma imagem, uma simbologia para, enfim, isso se aplicar de alguma maneira a algo concreto. Conclusão. Vê-se, pois, que a Bíblia é isenta de erro em todas as suas páginas, mesmo quando fala de assuntos não religiosos. Qualquer erro atribuído à Bíblia recairia sobre o próprio Deus, ou seja, falar que Deus errou. Deus não erra, né? Todavia, a veracidade ou a mensagem de cada passagem da Bíblia deverá ser depreendida do respectivo gênero literário. A poesia tem veracidade diversa da veracidade da lei, ou da veracidade do Midrash. Além disso, notemos que a Bíblia só pretende afirmar categoricamente verdades de ordem religiosa. Que em nenhum momento a Bíblia tem preocupação científica. Né? Falar que é assim, aquela lei, a lei da natureza e tal. A preocupação da Bíblia, da palavra de Deus, é para salvação de cada um de nós. Em assuntos não religiosos, ela não comete erros, mas adapta-se ao modo de falar familiar ou pré-científico dos homens daquela época. Então, ele está dizendo para pessoas que vivem naquela época. Então, ele não... Né, se as pessoas pensavam daquela maneira, também aquele agiógrafo vai falar aquela verdade ou a forma como pensavam daquela maneira, né, que depois se comprovou que não era daquele jeito, naquela, enfim, cientificamente falando. Muito bem, então, aqui acho que já fica um pouco mais claro sobre a veracidade, né, a veracidade da Bíblia. Então, agora nós vamos falar sobre o cânon bíblico, um tema interessantíssimo. Cânon da Bíblia. A palavra cânon, né? O que é cânon? Cânon vem do grego, que significa regra, medida, mas também catálogo. O cânon bíblico, qual é o cânon bíblico? É o catálogo dos livros da Bíblia. Quais são os livros da Bíblia? E, por sua vez, também, esses livros são inspirados por Deus. Porque só podem pertencer à Bíblia os livros inspirados por Deus. Por isso a gente fala que é canônico.
né? Um canônico é livro catalogado que implica ser inspirado. E aí tem essas duas palavras aqui que são importantes: protocanônico e deuterocanônico. O que é protocanônico? O livro catalogado próton, isto é, em primeiro lugar, ou sempre catalogado. Então, são livros que estão na Bíblia que nunca houve dúvida que fossem inspirados. Nunca houve dúvida, por isso nós chamamos esses livros de protocanônicos, que antes, né, desde sempre antes, se considerou inspirado por Deus. Deuterocanônicos, segundo, depois, né, que houve certa dúvida se fosse inspirado ou não. E nós vamos falar quais são esses livros aqui. Isso aqui vai diferenciar a Bíblia católica dos protestantes, né? Os livros deuterocanônicos. Apócrifo, do grego apócrifon, livro oculto, isto é, não lido nas assembleias públicas de culto, reservado à leitura particular. Então, aquele lá não era tido como inspirado, então você até podia ler, mas ele não era utilizado na sinagoga, por exemplo. Não era utilizado nas igrejas primitivas, porque eram considerados não inspirados. Em consequência, livro não canônico, não catalogado. Um livro apócrifo é um livro não canônico, ou seja, não inspirado. Embora tenha aparência de livro canônico. Exemplo, Evangelho segundo São Tomé. Esse é um livro apócrifo. Evangelho da infância de Jesus. Ou Assunção de Moisés. Os apócrifos, embora tenham sido durante séculos tidos como desprezíveis portadores de lendas, são ultimamente reconhecidos como valiosos para a história do cristianismo. Por quê? Porque através das suas afirmações refere o modo de pensar dos judeus e cristãos dos séculos anteriores, pouco anteriores ou posteriores a Cristo. Então, pelo menos alguma coisa ele vai te transmitir, esses livros apócrifos. Podem conter proposições verdadeiras. Ou seja, mas no seu conjunto ele não tem coisas verdadeiras. Isso que a igreja vai dizer. Por isso ele é tido como apócrifo. Mas ele pode ter proposições verdadeiras que não foram, que não estão nos livros sagrados. Por exemplo, os nomes dos pais de Maria Santíssima, que nós dizemos que é São Joaquim e Santa Ana. Mas isso não aparece em lugar nenhum na Bíblia. E nós temos isso, tiramos isso dos livros apócrifos, né? A apresentação de Maria no templo aos 3 anos de idade, né? Que Nossa Senhora ela foi como que consagrada desde os 3 anos de idade para trabalhar no templo, apesar de que as mulheres não faziam isso. Então, Nossa Senhora, enfim, ela teve toda uma vida de consagração assim a Deus, né? A assunção corporal de Maria após a morte. Isso não está escrito em lugar nenhum. Como é que a gente sabe? A gente sabe que não fala nada da morte de Nossa Senhora na Bíblia. Né? Mas também nunca acharam o sepulcro de Nossa Senhora. Então, a assunção de Nossa Senhora, aquela sua subida ao céu, é descrita no livro apócrifo. Contém sentenças de hereges, também esses livros, que contribuem para a compreensão da história do cristianismo. Então, nós podemos dizer o seguinte, com relação ao cânon, que compreende 47 livros do Antigo Testamento. Se conta a comunidade distinta à carta de Jeremias. O que acontece? O Baruque, profeta Baruque, ele tem um livro no Antigo Testamento. E tem pessoas que admitem que o capítulo 6 de Baruque seria a carta de Jeremias. Então, se você considera que o capítulo 6 de Baruque é a carta de Jeremias, então são 47 livros. Se, ao contrário, é considerado como o capítulo 6 de Baruque mesmo, o total são 46 livros.
Então, essa só essa pequena, né, questão que tem aí com relação ao número, né? No Novo Testamento há 27 livros, o que perfaz 74 ou 73 livros sagrados ao todo. História desse cânon. Então, como é que foi definido isso? Quem que definiu, como se definiu que esses livros são sagrados e esses não são? As passagens bíblicas começaram a ser escritas esporadicamente desde os tempos anteriores a Moisés. Então, quando que se começou a escrever os livros da Bíblia? Um tempo antes de Moisés, se acredita. E é de notar que a escrita era rara naquela época e cara, né, pelo material que tinha que utilizar. Moisés foi o primeiro codificador das tradições orais e escritas de Israel, no século 13, como dizia, né, 1200 por aí. Essas tradições foram sendo acrescidas aos poucos por outros escritores ao decorrer dos séculos, sem que os judeus se preocupassem com a catalogação delas. Durante séculos, ninguém se preocupou em dizer se esse livro era inspirado, se não era inspirado, se isso aqui, perdão. Então, assim foi se formando a Biblioteca Sagrada de Israel. Com esses livros, né, sem muita preocupação se eram fidedignos ou não. No entanto, no século I da era cristã, deu-se um fato importante. Começaram a aparecer os livros cristãos, ou seja, os evangelhos, as cartas, São Paulo, né, que se apresentavam como a continuação dos livros sagrados dos judeus. Né, continuação do Antigo Testamento. Estes, porém, os judeus, não tendo aceito o Cristo, trataram de impedir que se fizesse a aglutinação dos livros judeus e livros cristãos. Então, é lógico, né? Eles não queriam admitir que você juntasse aqueles livros que para eles eram sagrados e esses aqui nossos não são. Por isso, segundo bons autores modernos, vários rabinos se reuniram no Sino de Jâmia, no sul da Palestina, por volta do ano 100 depois de Cristo, a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Então, foi a primeira vez que os judeus pararam para estabelecer o cânon deles, os livros inspirados por eles, no ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo. E o que eles estipularam para que aqueles livros fossem inspirados? Para nós, na Igreja Católica, a gente vai dizer que é o Espírito Santo que vai dizer quais são os livros inspirados, que ele vai iluminar o Papa e os bispos. E aí, então, a Igreja ela vai afirmar, olha, os livros inspirados são esses. Como a Igreja fez em vários concílios, que nós já vamos comentar. Né? Mas os judeus, eles não têm isso, né? Então, o que eles colocaram como critério de inspiração? Olha só que interessante. Quais são os livros inspirados? Que seja um livro sagrado que não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. Um critério territorial. Se foi escrito fora de Israel, já não é sagrado, não é inspirado. Não em língua aramaica ou grega, mas somente em hebraico. Não depois de Esdras. Isso já não sei por que depois de Esdras não poderia ser. Não em contradição com o Torá, ou Lei de Moisés. Então, isso se entende, né? Que não possa haver contradição. Esse livro está afirmando algo que é contrário ao Pentateuco. Né? Em consequência, os judeus da Palestina fecharam o seu cânon sagrado sem reconhecer livros e escritos que não obedeciam a tais critérios. Acontece, porém, que em Alexandria, que é o Egito, havia uma comunidade judaica muito importante e que eles falavam em grego. E que eles não quiseram admitir esses critérios nacionalistas, né, estipulados pelos judeus da Jâmia.
Então, os judeus da Alexandria chegaram a traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego. Então, eles pegaram todos aqueles livros lá, né, que os judeus admitiam e traduziram para o grego, dando assim a origem à versão grega dita alexandrina. Então, interessante, né, de traduzir toda a Bíblia, né, que era em hebraico, para o grego, e essa tradução é conhecida como alexandrina, versão alexandrina, ou dos 70 intérpretes, a famosa versão dos 70. Quando você estuda a Bíblia, você vai, né, conhecer essa famosa versão dos 70. Por quê? Porque foram 70 sábios, na verdade foram 72, que se reuniram para fazer essa tradução para o grego. Então, esta edição grega contém livros que os judeus da Jâmia não aceitaram, mas que os da Alexandria liam como palavra de Deus. E por que eles não aceitaram? Porque não tinha sido escrito em terra de Israel, né? E assim por diante. Então, e quais são esses livros? São os famosos livros deuterocanônicos, aquilo que nós dissemos, aqueles que houve alguma dúvida, né, se fossem inspirados ou não, porque depois os católicos, nós vamos ver como que eles enxergaram esses livros. Então, olha só que interessante, o livro de Tobias não é inspirado para os judeus. E toda a Bíblia católica tem lá o livro de Tobias. O livro de Judite, o livro da sabedoria, o livro de Baruque, do Eclesiástico e 1 e 2 Macabeus. Além de Esther e Daniel. Então, são esses livros aqui. Podemos, pois, dizer que havia 2 cânones entre os judeus no início da era cristã. Então, houve uma divisão entre os judeus. Então, o cânon restrito da Palestina e o amplo da Alexandria, com esses 7 livros. Então, ora, acontece que os apóstolos e evangelistas, agora vamos falar dos católicos, dos cristãos, apóstolos evangelistas, ao escreverem o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento usando a tradição grega de Alexandria. Mesmo quando essa diferia do texto hebraico. E aí ele vai citando exemplos aqui, quando se faz essa citação. O texto grego tornou-se a forma comum entre os cristãos. Em consequência, o cânon amplo, incluindo os 7 livros e os fragmentos citados, passou para o uso dos cristãos. Verificamos também que nos escritos do Novo Testamento há citações implícitas desses livros, né, dos deuterocanônicos. Bom, deve-se, por outro lado, notar que não são citados no Novo Testamento livros que de resto todos os cristãos têm como canônicos, ou seja, não é porque enfim, isso aqui é só um parênteses, né, que isso, no Novo Testamento não há citação de livros de alguns livros do Antigo Testamento, mas isso não significa que eles não são inspirados. Não há nenhuma citação no Novo Testamento do Eclesiastes. Nenhuma citação no Novo Testamento do livro de Esther. Né? Mas só para dizer que isso não exclui que eles sejam inspirados, né? Tidos como canônicos para os católicos. Vamos pular aqui. Então, nos séculos 2 ao 4, houve dúvida entre os cristãos, os católicos, com referência a esses 7 livros. Será que esses livros são inspirados ou não? Finalmente, se estabeleceu, né, em consequência, que eles são inspirados nos concílios de Hipona, Cartago 3, Cartago 4, Trullos, que definiram sucessivamente o campo amplo como sendo da igreja. E um concílio, ele tem um poder de infalibilidade. Porque um concílio, quando ele junta, o que é um concílio? É o Papa com os bispos.
E aí, quando termina o concílio, eles fazem afirmações que são de fé. Então, todos esses concílios aqui afirmaram que o cânon, né, da Bíblia, esses 7 livros são incluídos. Então, só o Espírito Santo mesmo, né? Como é que pode, no século II ou IV, você dizer que um livro que está lá no Antigo Testamento é inspirado? Difícil, né? Na verdade. Então, tem que ser Deus. Ou você acredita que a igreja foi fundada por Cristo e é assistida pelo Espírito Santo, né? Ou tudo vai água abaixo. E aí o Lutero, o que aconteceu com o Lutero? O Lutero, querendo contestar a igreja, resolveu adotar o cânon restrito. Sem mais. Sem mais. Por que ele adotou o cânon restrito? Porque ele quis. Sem nenhum fundamento. Esse aqui é a Bíblia que nós devemos adotar e ponto final. Sem inspiração do Espírito Santo, sem nada. Foi um argumento humano, meramente humano, até de contestação da Igreja Católica, né? Então, Lutero, querendo contestar a Igreja, resolveu adotar o cânon dos judeus da Palestina, deixando de lado os 7 livros e os fragmentos e tal. Essa é a razão pela qual a Bíblia dos protestantes não tem esses 7 livros. Então, aqui vai falar que os critérios dos judeus da Jâmia eram nacionalistas, né? Enfim, territorial, e é o Espírito Santo quem guia a Igreja Católica, né? Muito bem. Aqui eu falo da versão dos 70, né? Que foi justamente esses 70 sábios, 72 sábios do ano 100, que traduziram o Antigo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento para o grego, né? E tem a famosa Vulgata. Vocês já ouviram falar na Bíblia Vulgata ou Anel Vulgata? Então, se vocês pegam a Bíblia, vocês vão ver ali, vai estar escrito se ela, provavelmente, ela vai ser Neo Vulgata, porque vamos dizer assim, a versão da Bíblia mais atual, né? A Vulgata vem de vulgo, porque aqui, por que é vulgo? Porque, olha aqui que diz a explicação, aqui foi São Jerônimo quem fez essa versão da Bíblia, que na verdade o que ele fez? Como no século IV o Império Romano era o grande império, né? Então viu-se a necessidade de traduzir toda a Bíblia para o latim. E São Jerônimo foi encarregado de fazer isso. Então, olha só que trabalho, hein? Então, entre os cristãos do Ocidente, havia no século IV tantas traduções latinas da Bíblia, então já existia a tradução latina. Só que havia muitas traduções, né? Que os leitores se viam confusos a respeito. Foi por isso que o Papa São Damaso, inclusive lá no Vaticano, se você entra lá no Vaticano, tem um cortile, que um cortile, é uma praça, né, como se fosse uma praça que fica dentro do prédio, que se chama São Damaso. Foi por isso que o Papa São Damaso pediu a São Jerônimo que fizesse uma revisão dessas traduções. São Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu o hebraico do Antigo Testamento, dando à igreja um texto latino que se propagou e foi chamado de Vulgata. Vulgata latina, forma divulgada latina. Forma divulgada ou comum, né? Então, a Vulgata de São Jerônimo gozou de grande autoridade até o Concílio Vaticano II, ou seja, até 1963. Quer dizer, qual que foi a versão da igreja durante todos esses séculos? A Vulgata. E por que foi feita agora a Neo-Vulgata? A Vulgata de São Jerônimo gozou de grande autoridade. Hoje em dia existe a Neo-Vulgata, que é a tradição latina dos originais,
realizada com os recursos linguísticos e arqueológicos que foram adquiridos ao longo desses séculos, né? Então, com tanto estudo em cima da Bíblia, tem muito mais conhecimento de como é que se deve traduzir aquela parte, né? Se isso aqui é, enfim, né, a melhor maneira, o recurso linguístico e tal. Então, juntando todo esse arcabouço de estudo, se fez essa nova tradução, né, para o latim, que é a Neo-Vulgata. E do latim, então, vem todas as vernáculas, né, para o português, para o francês, para o alemão, né? Então, isso aqui é a Neo-Vulgata. Nossa, 7:05, 7:04, era para terminar um pouquinho antes, mas aqui ia passar um vídeo que depois eu passo na próxima aula, que outra questão que é como é que eu sei que a Bíblia que eu estou lendo hoje é os livros, né? Por exemplo, São Marcos, que eu leio hoje, é São Marcos que foi escrito. O que os comunistas, marxistas, né, que atacam a igreja costumam dizer? Professores de cursinho, os monges copistas, enquanto copiavam, foram alterando ao seu gosto as passagens da Bíblia, de tal maneira que a Bíblia de hoje não tem nada a ver, né, com o original. Eles tiram da onde isso? Tiram da cabeça deles, e não dos especialistas estudiosos na Bíblia, dessa quantidade imensa de estudiosos que tem no mundo ao longo de todos esses séculos que afirmam que o que nós estamos lendo hoje é o que foi escrito no princípio, por esses autores, com todo o estudo que há hoje, né, que nós vamos ver um pouquinho nesse videozinho aqui, na próxima aula. Muito bem, hein? Quantas coisas interessantes, não é verdade? Puxa, isso aqui é um mundo, hein? É um mundo. E faz com que a gente, enfim, comece a ter uma outra maneira de ler a Bíblia, né? E começa a saber um pouquinho mais, porque agora nós vamos entrar já na história delas, né? Os livros, o que cada livro fala, por quê e tal, né? Aí é apaixonante também, né? Porque, né, o sentido de cada livro, né? Enfim, a interpretação, né? E qual que é a história que está por trás de tudo, enfim, né? São coisas assim muito, muito bonitas. Muito bem, ficamos por aqui. Eu não sei ainda quando faremos a próxima aula, mas eu já vou avisar a todos através aí de alguma forma, porque em princípio eu gostaria de aproveitar esse período que a gente está de confinamento e quem sabe aí, não sei, 1 hora no final do dia, né? Mas enfim, precisa compatibilizar com outras coisas aí. Tá bom? Mas já informaremos. Então, boa noite para todos. Paulo, Padre Paulo. A próxima. Fala, Celso. Avisa do grupo do Telegram. É verdade, nós temos um grupo no Telegram, podemos juntar todos que querem nesse grupo. E como é que faz para entrar nesse grupo? Tem o link. Celso? Tem o link. Eu coloquei o link aqui no bate-papo. Então nós vamos transmitir para vocês, né, esse link. Quem entrou em contato com vocês, como vocês ficaram sabendo e tal, a origem dessa aula, então essas pessoas vão saber qual é o link do Telegram e vocês entrando nesse grupo do Telegram, vocês já vão saber as próximas datas das aulas. Tá bom? Muito bem. Até logo, hein? Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Muito bom.